Salve pessoal, aqui quem fala é o Eduardo, está começando mais um podcast UMB. Podcast UMB começando, e na edição de hoje quem passou por aqui foi o Marcelo Izzo, vocalista e líder da banda Silver Mammoth. E para começar a edição de hoje, nós vamos ouvir a música Mindlomania. Fala Marcelo, fiquei muito feliz que você topou aí participar do podcast. Primeiramente eu vou pedir para que você se apresente para quem não conhece a banda. Oi Eduardo, tudo bem? Eu sou o Marcelo Izzo, vocalista da banda e fundador. A formação do Silver Mammoth hoje é Marcelo Izzo no vocal, Marcelo Izzo Júnior, o Theo, em uma das guitarras, Guilherme Barros na outra guitarra, o Chacal no baixo, o Ibanez Liba na bateria e o Felipe Leão nos teclados. Para começar esse papo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que você entrou no mundo do rock. Na realidade, eu sou apaixonado por tudo isso. Eu sou colecionador desde os 11, 12 anos. Você deve ter dado uma olhada aí nas nossas páginas na web, algumas entrevistas que eu dei, algumas coisas assim, então sempre falo isso, ou para Road Crew também, todo mundo que vem aqui em casa, a gente brinca que tem a Mammoth's Cave, que é a caverna do mamute, que é tipo uma lojinha, uma casa de boneca mesmo, com vinil catalogado, um monte de coisa, porque eu gosto muito disso. Isso começou com 11 anos, 12, quando no Colando estava no ginásio e fui fazer um trabalho na casa de um amigo. E eu vi um disco assim, com uma caveirinha num livro, era uma coletânea, chamava The Kings of Hell, que era do Black Sabbath.
E eu falei, o que é isso? Ele falou, é um disco do meu irmão. E aí eu peguei e falei, ele falou, você quer ouvir? Eu falei, coloca. Então eu ouvi Paranoid, o The Weezer, o War Pigs, eu fiquei completamente assim assustado e maluco com aquilo. Eu tinha 11 anos de idade para 12. Marcelo, conta um pouco pra gente agora sobre as suas influências musicais. Para mim, Marcelo Izzo, a década da música foi de 66 a 76, porque tudo que foi feito nessa década foi novo e foi tudo que hoje se fazem com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a influência toda começou com o hard blues do Cream, do Experience, aí entrou a psicodelia do Jefferson Airplane, do Love, aquela coisa toda do Flower Power e tantas bandas maravilhosas ali daquela época, Grateful Dead e tantas outras. E aí colando com 68, 69, vem Blue Cheer, vem LED, vem Purple, você pode ver que é tudo da mesma época. Você pega 1970, são dezenas de bandas estourando, e aí foi uma atrás da outra. Você não consegue pegar uma banda dessa época, 71, 72, e se eu começar a falar com você bandas que fizeram um disco só ou dois, como Dust, como Leaf Hound e tantas outras, Jerônimo, que é uma banda alemã, e a banda Buffalo, australiano, quer dizer, como eu coleciono disco, é muita coisa, muita banda que fez um, dois discos e são maravilhosas, assim, muitas influências. Então foi tudo nessa época. E aí você pega anos 70 estourando, você pega 76, que eu digo que é pro meu gosto, mas você vê que legal. Aí surge o punk inglês com todas aquelas bandas, mas já tinha lá atrás o MC5, já tinha o New York Dolls, já tinha o The Stooges do Iggy Pop. Então, aí depois estourou com o Sex Pistols, The Clash e Ramones, que já tinha e tudo mais esse lance do punk. Depois veio a nova onda britânica do heavy metal, e aí veio todas aquelas bandas fodas que estavam também terminando, como o próprio Van Halen, e aí entrou anos 80, o Judas já era lá atrás, se eu não me engano, no Rock and Roll, acho que saiu em 74, quer dizer, o pessoal acha que Judas é banda dos anos 90, 80, mas não é, ela é dos anos 70. Aí ela já, começa os anos 80 e aí vem as grandes bandas de heavy metal, que é o que eu adoro também, com duas guitarras, que é a Saxon, a Sept, Judas, todas aquelas bandas. O Scorpions era uma banda muito foda nos anos 70, depois ela ficou um pouco mais comercial nos anos 80 e 90, e até hoje, mas nos anos 70, ela tinha o Uli John Holt, que era um guitarrista. Inclusive, tomei vinho com ele num backstage. Foi muito legal, porque você vê, né? Ele estava fazendo os lances com o Scorpions e todo mundo falando de Scorpions, e eu fui falar do Electric Sun, que é uma banda dele também, que eu tinha um disco Firewind, que eu ainda brinquei e falei, poxa, eu acho uma bíblia aquele disco, e aí acabei trocando uma puta ideia legal com ele também. Eu tive alguns prazeres já, viu, Eduardo? Eu tive com o Ozzy, que é o meu maior ídolo, tive no backstage em 2013, que na minha casa tem um quadro gigante dele. Segurando um disco do Silver Mammoth. Se você entrar no meu site, você vai ver eu com o Ozzy, ele segurando um disco do Silver Mammoth. Então tive com ele a turnê 13 do Black Sabbath, assisti do palco, o Ryan Hip, que é uma banda que eu amo, tive com o Mick Box, meus discos tudo autografado, e o UFO, que é uma banda que eu amo também, tive com Robert Plant já, e conquistei bastante coisa já. Conta um pouquinho agora sobre a história da Silver Mammoth, como que isso tudo surgiu? Então, cara, na realidade eu não tinha nem pretensão, cara, de ter uma banda, entendeu? Eu queria era viver nesse mundo, mas assim, ter uma banda assim não era a prioridade. E isso aconteceu, tenho o meu filho que toca na banda. Eu tive ele muito cedo, né, cara? Muito cedo mesmo. E aí eu tive que abdicar de muitas coisas na vida, né? Quer dizer, quando eu tinha 20 anos já estava comprando fralda e essas coisas todas e não dava para fazer a parada toda. E aí, quando eu era pequeno, fui curtindo para ir pro rock, com lance de Kiss, essas coisas. Pegava uns bonequinhos dizia que era super-herói, e aí foi crescendo tudo. E aí em 2010 eu tive a ideia de fazer uma banda mais pra gente se divertir, tipo, brincar um pouquinho pra desestressar. E a ideia era chamar Mammoth, né? Mamute, mas já tinha uma, acho que é americana a banda. E aí eu tive a ideia de colocar o Silver. E aí em 2012 a gente começou a tocar uns sons, fazer
tocar a galera que a gente gostava, assim, né, só para brincar. Em 2012 eu escrevi 2 canções que era uma balada, a Natural Love e a música e uma letra com o nome Silver Mammoth. E aí eu gravei e aí mostrei pro meu filho, pro Chacal. E aí a partir de 2012 a gente começou a atuar profissionalmente. O primeiro disco foi um disco sem muita produção, um disco mais assim, feito como se fosse um live, entra no estúdio e faz. E eu, já tenho mais de 40 anos e peguei toda aquela galera dos anos 70. Eu acho que hoje a música tá muito chata, entendeu? Eu acho que hoje os caras colocam muita coisa em cima, usam muito recurso, e cada um faz aquilo que se sente bem, mas eu gosto da coisa bem natural mesmo. Então a gente fez o primeiro disco e soou que nem hoje. Se eu fosse fazer esse disco, eu teria gravado, mixado, feito de outro jeito, mas a gente fez tipo como se fosse um set de show. E aí surgiu o Pride Price, que é o preço do orgulho, onde a gente já fala mais sobre as instituições corruptas, fala sobre política, sobre o preço do orgulho, fala de pessoas que usam o nome de Deus em vão, e as letras um pouco mais fortes, assim, e um pouquinho mais de produção. Esse disco teve a arte do Carlos Fides, que faz Angra, Noturnal e tudo mais. E a ideia sempre foi de fazer um som, um hard com psicodelia, com um pouco de rock progressivo. Fiquem agora com a música Let Me Hide You.
Podcast de volta e hoje eu estou conversando com Marcelo Izzo, vocalista e líder da banda Silver Mammoth. Em 2015, o Silver Mammoth lançou seu álbum de maior repercussão até agora, chamado Mindlomania. Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho. Eu sempre tive vontade de fazer um disco conceitual na linha de uma ópera rock como Tommy do The Who, como Juice Garage do Frank Zappa e tantos outros, The Wall, tudo. E aí eu estava num dia assim, bateu uma ideia, mente, lomania, de megalomania, aquelas coisas, e escrevi a história de um cara que sofre de problemas psíquicos. Todas as músicas falam desse tema, né? Olha, ele acha que está sendo perseguido pelo czar russo por ter o código secreto. A gente gravou o videoclipe de Shine Star, que deu mais de 100 mil views, que foi um videoclipe até simples, mas a galera gostou muito, que o cara, que é esse personagem, acha que Marte e Vênus tá vindo buscar ele na Terra, e o outro em Madman Doc, e no final Shock Therapy, que é a música que toca na Rádio Kiss aqui em São Paulo, na programação diária da rádio, não é em programa específico, e tanto é, a gente fez um concerto agora, domingo passado, e quando deu a introdução dela, você vê a galera, interagindo, é um negócio impagável, e foi muito legal. Então esse disco colocou a gente num nível assim legal, porque saiu na Fireworks e na Powerplay inglesa, falando do álbum e chamando o disco de Fab. Os ingleses falando isso, quer dizer, o berço de tudo que eu sempre cultuei. Foi um momento muito importante para mim. Um gringo, mandou um e-mail pedindo material, que tinha visto uma música e tinha achado interessante, eu mandei. E aí saiu essa revista lá, inclusive eu tenho uma revista aqui, porque tem um amigo que morava em Londres na época, hoje mora em Liverpool, e ele me mandou aqui, e foi um negócio muito louco. A partir daí a gente começou a sair na Road Crew direto, e muita gente entrou em contato para fazer entrevistas, e já dei entrevistas para a maioria dos blogs aí. Se você entrar no meu site você vai ver. E o Mind, que foi feito por um selo aqui brasileiro, vendeu quase todos os discos, foi campeão de venda, e é um disco que eu escuto com uma satisfação muito grande. Eu escuto o disco, nem parece que o disco é da minha banda, eu escuto com o mesmo prazer que eu escuto um grande álbum do Deep Purple, do Ryan Hippie, do Black Sabbath, do Led Zeppelin, de todas as bandas que eu gosto muito. Então, é um negócio que eu amo isso, não é simplesmente ter uma banda de rock. O Silver Mammoth não é só uma banda, ela é uma ideologia de vida também. Eu ajudo as pessoas que tocam. E aí é tão engraçado que depois que saiu o Mind, começou a vender o primeiro disco e o segundo disco. E aí é muito gostoso, que aí é a parte mais legal de tudo. São os inúmeros e-mails e mensagens que você recebe de tudo quanto é canto do Brasil. Quando vocês vêm para cá, poxa, eu vi isso, eu vi aquilo. E você vai fazendo amigos, que nem você me contatou aqui. Aí a gente conversa, acaba tendo aí uma troca também. E assim vai expandindo, é muito legal isso. Eu faço questão, para você ter uma ideia, você vai até dar risada, eu trabalho o dia todo, trabalho com gastronomia, eu pego, chego em casa, vou responder os e-mails da empresa, aquilo com aquela cara meio emburrada. Quando eu começo a ver as coisas do Silvio, aí já bate uma alegria, tenho assessoria de imprensa, tudo, mas faço questão de eu mesmo responder as pessoas que me mandam perguntas. Ou há 3 semanas atrás, um cara fez um podcast do Silver. Entrou um cara na minha loja virtual, no site, e comprou vários produtos da banda, de CDs, e depois de 2 semanas, esse cara me manda um link fazendo um podcast da banda. Quer dizer, o cara comprou os discos e depois escutou os discos e tudo mais e fez um podcast da banda. Eu achei, muito assim, eu me emociono com essas coisas, porque, é que eu tô te falando, é um negócio que eu amo de paixão, faço com o coração. E quando você vê um carinho assim, aí eu mandei uma camisa para ele, e domingo fiz um concerto aqui em São Paulo, o cara tava lá com a camisa do Silver Mammoth, e assim vários blogs que cobriram um show, que lançam resenhas, falam da banda, assim, sabe? Eu acho muito legal. Esse ano a banda lançou o álbum Singles com 2 músicas. Conta um pouco pra gente sobre como que rolou esse trabalho. Então, os singles começou com a ideia de um selo inglês de lançar o Mind no Reino Unido com 2 bônus. Aí nós fizemos a composição dessas 2 músicas, e aí depois de pronta, ouvindo, eu falei, poxa, essas músicas estão demais, estão classudas, estão muito legal. E geralmente bônus é sobra de material,
E aí eu falei, poxa, eu queria fazer de outra forma essas duas músicas, né? Aí fiquei pensando, e para quem me conhece a fundo sabe da minha paixão por vinil, sou colecionador, tenho paixão por isso. Aí eu comecei a cotar, a ver a possibilidade de fazer um compacto single, um compacto 7, como antigamente era feito, né? Com lado A, lado B. E aí eu entrei em contato com a Polisson no Rio de Janeiro para poder saber custos e tudo mais. E é um processo caro ainda, né? E aí foi amadurecendo a ideia e eu acabei lançando essas duas músicas, Let Me Hide You e Cup to Dan, num compacto lado A, lado B. Fiz uma edição limitada de apenas 300 cópias numeradas e foi uma realização, particularmente para mim, ter feito isso, né? E o mercado aceitou muito legal, fiz um disco bem caprichado, com dois encartes, uma coisa bem legal mesmo. Então tá nesse registro e eu achei legal porque essas duas músicas, essas duas canções vão estar só nesse formato, só nesse compacto. Eu não pretendo lançá-la como bônus em projetos futuros ou coisas assim, justamente para valorizar as pessoas que compraram, que adquiriram estes singles em vinil. Fiquem agora com a música Shock Therapy. Of life, why we seem to survive, which is the answer for the human race, which is the silence we shall grace.
Podcast de volta, eu estou aqui com Marcelo Izzo, da Silver Mammoth. Esse ano a Silver Mammoth participou de um álbum tributo ao Motorhead. Conta um pouco pra gente como que rolou essa parceria. Quando o cara me fez o convite, eu disse, poxa, é um prazer, né? Eu gosto tanto de Motorhead, é uma banda que eu curto muito. Só que o que aconteceu? Esse tributo, ele foi um tributo com bandas brasileiras fazendo um tributo do Motorhead. E aí eu não quis fazer um cover, sabe? A música que nos coube foi White Line Fever, que é uma música do primeiro disco do Motorhead. E eu fiz uma versão Silver Mammoth dessa música, quer dizer, com Hammond de teclado. E a gente tocou ela domingo, e eu até falei isso, interagi com a galera dizendo isso. Ficou mais Black Sabbath que Motorhead. E o cara curtiu muito, porque o dono do selo, da gravadora, e nos convidou, era uma trilogia, né? Ele nos convidou para fazer agora a do Black Sabbath e a do AC/DC também. Então o Silver Mammoth participou do Motorhead, vai participar do Black Sabbath e vai participar do AC/DC. E é uma música que depois eu coloquei no YouTube esses dias, tem um motoqueiro na capa, coloquei lá a capa do disco, e muitas bandas de thrash metal, né, participaram, Torture Squad, Ratos de Porão, um dia a gente fez o nosso som. Marcelo, conta pra gente agora quais são os planos para o futuro da Silver Mammoth. A gente fez um concerto agora domingo de mais de 2 horas aqui em São Paulo, numa casa legal, e o concerto foi gravado, foi filmado, não sei se ficou bom, se não ficou, não vi nada ainda, tá na mão da equipe aí, da produtora que se encarregou de filmar isso, e eu não sei como tá legal, se de repente der para aproveitar esse material. Eu tenho outra atividade profissional, porque não dá para pagar todas as contas do Silver Mammoth e também sustentar minha família. Eu sou casado, pago faculdade de filho e tudo mais. Então não dá para fazer tour longas. A minha ideia era pegar 1 mês, 2, para poder, já tive convite de fazer tour internacional, sul-americana, e mesmo pelo Brasil, Nordeste, e não dá para mim ir porque eu trabalho, isso e aquilo, mas eu estou pensando para o próximo ano tentar pegar uns 30 dias, 40 dias aí para tentar fazer uma tour. Também tem ideia de um disco de inéditas, porque a gente trabalhou muito o Mind. Parece que ele foi lançado ontem, porque não dá pra gente respirar. Todo dia estão falando dele. Então ainda não consegui parar para tentar ter algum tipo de ideia de fazer um novo trabalho, um outro som. Você gostaria de deixar uma última mensagem aí para a galera que está ouvindo o podcast? Queria agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais do Silver Mammoth aí para os seus ouvintes. E para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre a banda, é só entrar no nosso site, silvermammothband.com. E através do site vocês vão ter lá acesso a Facebook, Instagram, Twitter, canal do YouTube e todas as nossas atividades na web. Queria deixar um recado e um abraço pro Alberto, que fez um podcast bem legal sobre a banda também, do Star Trips, e pro meu amigo Eduardo Macedo. Valeu, abraço a todos aí. O podcast vai ficando por aqui. Se gostou, dá um like e se inscreve no canal. Até mais.